aí perseguido, digamos assim, pelo próprio César, então ele ia recorrer a quem? A César, que o estaria perseguindo. Então ele diz, foi além das nossas forças, e nos desesperamos da própria vida. Mas, em nós mesmos, nós já tivemos uma sentença de morte. Para que não... Aí ele vai explicar o que significa essa sentença de morte. O que é isso? Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, irmãos, de novo, quando ele escreve a outra carta autobiográfica, Filipenses. Ouça o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Não é aquela que é da carne, aquela que é feita externamente, mas nós é que somos a verdadeira circuncisão. Quem? Ele vai explicar assim, nós que adoramos a Deus no Espírito, primeira evidência de uma verdadeira circuncisão do coração, adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e olha a última marca, e não confiamos na carne. Recebemos em nós mesmos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, ou não confiemos na carne, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, meus irmãos, ao nos comprar espírito, alma e corpo, o nosso Senhor Jesus comprou o pacote completo. Nós devemos conhecê-lo e seguir com Ele a tal ponto que nós conheçamos não apenas o significado da comunhão com Ele no nosso espírito, da adoração a Ele no nosso espírito, que são bênçãos indizíveis, comunhão, adoração, assuntos espirituais, assuntos do nosso espírito, mas também conhecer algo do trabalhar de Deus nos nossos pensamentos, sentimentos, afeições, desejos, alma, e conhecermos algo do que significa o poder da sua ressurreição nos nossos corpos, nos habilitando para servir mesmo em fraqueza, e às vezes em fraqueza extrema. Estou certo que alguns de nós aqui já têm tido experiência disso, o que isso significa. Servi-lo apesar de fraqueza extrema no corpo. Já recebemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que vivifica, ressuscita os mortos. Então, que marca impressionante essa primeira. Moldado, porque ele chegou a essa convicção a respeito da sentença de morte. Porque para Paulo era muito claro, que quando o Senhor o chamou, e assim os seus cooperadores, e assim outros servos, ele então colocou a mão neles, para operar na vida deles com tribulações e com consolações. Para que esse par, tribulações, consolações, na exata medida daquele que os provê para nós, nosso Senhor. Então ele seria moldado como um vaso, para que pudesse ser para o benefício do corpo de Cristo. Há um outro texto, e esse eu gostaria que você abrisse, por favor, em Filipenses mesmo, capítulo 1, veja, é a outra epístola autobiográfica, vamos a ela, porque esse texto eu queria lê-lo com os irmãos, e queria que você visse na sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 1, olha o verso 21. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo. Em Colossenses ele diz, Cristo é a nossa vida. Você se lembra, Colossenses 3? Quando ele se manifestar, seremos manifestados com ele em glória. Cristo é a nossa vida. Aqui ele vai além. Aqui ele diz, Cristo é nosso viver. Ou no caso, ele cita para ele, né? Nunca faça, irmão, permita dizer algo para você aqui. Nunca faça isso. Transportar as palavras de Paulo, que ele se referiu a ele, para você. Porque você pode se autoiludir. Então, quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, ele está falando dele. Então, a não ser que você tenha essa experiência, não use essas palavras. Só ore sobre isso. Senhor, eu também quero conhecer o que isso significa. Agora, quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, então você pode aplicar para você. Porque quando Cristo morreu, nele, todos nós morremos. Mas quando ele diz, para mim viver é Cristo, então ele está falando de algo que ele conhece.
Aliás, em Filipenses 4, ele vai dizer assim: eu aprendi. E aí aplicamos tantas vezes para nós também, não é? Mas ele está falando dele. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só essa frase já nos humilha, não é?